Olá pessoal, estamos hoje aqui no escritório do Epaminondas Nogueira com a doutora Carmen Cecília. Hoje vamos falar sobre a flexibilização das relações trabalhistas das MPs 927 de 2020 e 936 de 2020, que flexibiliza as relações trabalhistas durante o período de pandemia. Doutora, quais as principais mudanças da medida provisória 927 de 2020 e 936 de 2020? Olá! Como você disse, as principais mudanças estão relativas à flexibilização das regras de trabalho. Na tentativa, essas MPs, o objetivo delas é garantir o emprego e a renda. E na tentativa de fazer valer essa garantia, o governo permitiu que as empresas tomem determinadas atitudes em relação ao contrato de trabalho. Uma delas, por exemplo, é a antecipação das férias, e nesse caso, por exemplo, quem teve as férias antecipadas vai receber o mês como se fosse um mês de salário, e aquele terço constitucional vai receber até 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º salário. Então a gente teve também, através dessas medidas, um incentivo grande ao home office, o teletrabalho, onde as pessoas passaram a trabalhar das suas casas. E o que eu tenho visto é que muitas empresas mandam os funcionários em home office, mas não têm oferecido as condições de trabalho necessárias, exigindo que o funcionário tenha determinado equipamento ou a internet, ou utilizar a linha telefônica. Então não pode, o trabalho em home office, a empresa tem que oferecer as condições para o funcionário trabalhar. Além disso, também a flexibilização permitiu a utilização de banco de horas. Então, por exemplo, se alguém tem banco de horas positivo, a empresa vai poder utilizar esse banco de horas, e pode até gerar um banco de horas negativo, para depois, mais para frente, o empregado cumprir aquelas horas. Certo. Doutora, e há possibilidade da implementação de acordos individuais? Sim, foi possibilitado que se façam acordos individuais. O problema é que o funcionário, principalmente em pequenas empresas, ele não tem muito como negociar com o patrão, então ele acaba ficando refém da situação. A maioria dos acordos individuais que eu vi foram impostos pela empresa sem qualquer tipo de discussão, onde o funcionário pudesse ou não dizer se estava de acordo com aquele regramento. E é importante frisar que o empregado ele não é obrigado a aceitar o acordo. Então, se ele não estiver de fato concordando com aquilo, ele pode solicitar, o patrão ou continua a manter o contrato de trabalho como está, ou demite o funcionário. E aí, no caso da demissão, tem que pagar os direitos trabalhistas da forma correta, como vem sendo antes e durante a pandemia. Certo. E como fica a suspensão temporária do contrato de trabalho? Uma das regras daquelas MPs que a gente começou a falar no início da entrevista é exatamente a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode ser suspenso num prazo máximo de 60 dias em até 2 períodos de 30 dias. Durante essa suspensão, a empresa paga um percentual do salário do funcionário, a depender do porte da empresa, ou todo o salário acaba sendo pago pelo Estado, E para isso acontecer, a empresa tem que enviar determinados documentos ao Estado, ao governo de uma maneira geral, informando sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho, e aí o funcionário ele vai passar a receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Certo. E o valor do seguro-desemprego? Então, é preciso pontuar que esse benefício emergencial que busca a preservação de emprego e renda, ele não é seguro-desemprego. Apesar de ser pedido de forma semelhante e ter características de cálculo do valor semelhante, ele não é um seguro-desemprego. Esse cálculo é feito através de uma
análise dos recolhimentos que a pessoa teve de salários e tempo de emprego, esse tipo de coisa. Certo. E como fica a redução proporcional de jornada de trabalho e salário? Tá. O caso da redução de jornada proporcional da jornada de trabalho, ele é semelhante ao da suspensão. Então, a jornada pode ser reduzida em 25%, 50% e até 70%. Nesse caso, então, o funcionário vai trabalhar só um período equivalente ao que sobrou, né, da jornada dele. O período máximo que pode acontecer essa solução é de 90 dias e a parte do salário que o funcionário não estiver recebendo, ele vai se encaixar então de novo naquele programa emergencial do benefício de emprego e renda, né, para manter o emprego e a renda. E então parte do salário será pago pelo empregador e a outra parte pelo Estado. Certo. E quais são as medidas relativas ao Covid-19? Então, é muito importante a gente reforçar a questão sanitária do problema, né? O Covid é um vírus, ele passa no contato com as pessoas, com as coisas, talvez até pelo ar, ainda existe uma dúvida em relação a isso. Então é importante que quando o funcionário esteja no ambiente de trabalho, ele receba todo o equipamento de proteção necessário para poder trabalhar, desempenhar suas funções adequadamente, e o ambiente de trabalho também esteja adequadamente organizado para que as medidas sanitárias sejam cumpridas conforme a determinação do Estado. É importante que, se isso não acontecer, se a empresa não oferecer as condições necessárias, não oferecer o equipamento, o ambiente organizado para atender as condições as condições das regras sanitárias, o empregado busque fazer uma reportagem, né? Buscar provas, fotografar, solicitar para a empresa que faça as alterações necessárias e tudo mais, porque eventualmente isso pode ser um motivo de rescisão indireta se o empregador coloca em risco a vida do funcionário e ainda, se for possível provar que o funcionário eventualmente venha a adoecer com a Covid em função do ambiente de trabalho, as características dessa doença vão ser tidas como doenças de caráter profissional, que dão direito a uma estabilidade quando o funcionário volta ao trabalho, e além disso também com relação ao benefício que eventualmente venha a ser solicitado ao INSS, é um benefício diferente. Então é importante sempre buscar provas, armazenar informações que possam confirmar aquilo que a gente quer dizer. Se eventualmente não havia condição de trabalho adequada, a gente tem que fazer a prova disso. Certo. Doutora, e para finalizar, quem tiver mais dúvidas, o que é recomendável fazer? Bom, primeiro ponto que eu quero só esclarecer, que é bem importante, é que essas medidas todas não querem dizer que o empregador pode dispensar o funcionário a qualquer momento, nem que ele pode dispensar o funcionário sem pagar nenhuma verba trabalhista. Não é nada disso. As medidas buscam muito ao contrário, preservar o emprego e a renda. Então, os empregos, a ideia é manter o máximo de empregos possíveis com uma renda que dê para que o consumo continue a fazer a economia girar. É importante, se você tem alguma dúvida, se algum direito seu você entende que tenha sido desrespeitado, buscar a assessoria de um advogado especializado. É o advogado especializado que vai fazer a leitura daquilo que está acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua realidade, e vai poder te orientar melhor. Tá certo, muito obrigado. Essa foi a doutora Carmen Cecília, aqui do escritório Epaminondas Nogueira. Grata a ele.